Atenção para este alerta, com o pastor Eduardo Santos. Pai do Senhor, irmãos, aqui mais uma vez é o pastor Eduardo Santos fazendo essa gravação. Pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Estou aqui gravando mais uma vez no nosso grande estúdio B, né, irmãos? Agora, graças a Deus, com a tua ajuda, ficando bonito cada dia mais. Depois estarei postando as fotos. Mas eu quero alertar os irmãos, alertar as irmãs sobre o que está acontecendo. Já tem algum tempo que eu tenho observado algumas coisas, até anos que eu tenho observado algumas coisas. Eu quero alertar os irmãos pela experiência que eu tenho, né? Irmãos, olha, quantas pessoas vieram aqui, uniram com o ministério, dizendo que eu era de Deus, que essa era a doutrina e tal, e Deus confirmou, Deus revelou, Deus mostrou antes, Deus arrebatou, tanta coisa. Muitos ficaram, pelo menos 90% estão aí, no ministério até hoje, e os outros 10% foram embora. E eu quero chamar a tua atenção, o que faz o crente sair do ministério, ou faz o crente sair de Jesus de vez, né? E eu fui arrebatado, eu vi o próprio Cristo, graças a Deus, Deus tem me usado em sinais, tem me honrado, levo uma vida plena com Deus, dedico a minha vida 90% a Deus e 10% para a família. E para mim a igreja em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar e depois a família. Segundo plano, assim, a família. Mas estou pronto para socorrer minha família e ajudar. E tinha pessoas que nos acompanhavam na oração e não acompanha mais, está perdendo a bênção, ganharam cura, livramentos. E agora, supostamente Deus falou para não estar no YouTube, supostamente Deus falou para não estar mais na rádio. Bom, não foi Deus que falou isso para você, você foi enganado, você está perdendo as bênçãos pela oração do YouTube e pela oração da rádio. Deus não te falou isso, você foi enganado, você foi enganada para sair das orações, para perder a bênção. Tem pessoas que não congregam nem no lugar onde mora e nem mais online de jeito nenhum. Deus não está contigo, você tem que ter um pastor. Então essas pessoas foram enganadas pelo diabo. Assim como aqui no nosso ministério, algumas pessoas levantaram contra esse aplicativo Signal, que aliás é o que eu estou gravando agora aqui, para enviar para o nosso querido e amado pastor Medade. Quando Deus me revelou que podia usar os aplicativos e esse seria um deles, quantos se levantaram contra? Aí eu te pergunto, cadê os que se levantaram e não se arrependeram? Porque aqueles que se levantaram e se arrependeram estão até hoje firmes no ministério. E aqueles que não se arrependeram estão caídos. A grande maioria caiu. Pelo menos o que eu sei, todos caíram. Obreiros, pastores. Tinha um pastor aí, que estava no nosso ministério, esse filho do diabo, se arrependa enquanto é tempo, que um dia falamos para os irmãos que Deus revelou para ele que o Signal era do diabo, igual o WhatsApp. Tá. Eu fui pedir explicação para esse pastor, primeiro que ele mentiu e jogou a culpa num outro irmão que estava falando lá. E era ele, já mentiu. E segundo que esse pastor caiu em pecado, eu não vou nem te falar para os ouvintes qual é o tipo de pecado que caiu. Foi tanto pecado que não dá nem para resumir. Tá certo. Mas aí um belo dia ele foi confessar um dos pecados e ele viu o nudismo, a pornografia. E eu falei, como que você viu? Ele falou assim, você lembra que eu menti que o Signal era do diabo? É aquele pastor mesmo que você está pensando aí. Eu falei, lembro, eu menti, pastor, porque eu caí na pornografia. Então por isso que eu menti. Para justificar lá, não sei o que deu na cabeça dele, ele mentiu. Então o Signal não é do diabo, Deus nunca me falou isso, pastor, eu menti porque eu caí. Eu entendi que ele caiu e alguém mandou o famoso nudes para ele lá. E depois ele viu que não devia e fez o que não devia. Então, resumindo isso aí. Então, esse pastor, ele enganou muitos de vocês que estão me ouvindo, foram enganados por ele. Você aí em outro país, você aqui no Brasil, que parou de usar esse aplicativo, ele é que te enganou, ele que pôs na sua cabeça. Tudo bem, se esse aplicativo aqui, dependendo de quem comprar, o que acontecer, então ele passa a ser do inimigo, mas não é no momento.
Então, olha só, todo mundo que falou que o Signal era do diabo, que não podia usar o Signal, que foi revelado isso, isso, aquilo, todos caíram igual o Piqui Maduro no Goiás. Entendeu? Agora tem pessoas que não podem receber mais uma mensagem de SMS, tem pessoas que não recebem, não mexem mais nada com a internet, sendo que foram abençoados aqui pela oração, no YouTube, pela oração, na rádio, e agora já estão criando outro tipo de coisa. A doutrina é essa. É bom que você não tire, é bom que você não acrescente mais nada. Tem pessoas que me ligaram com a cara de pau dizendo que Deus mandou eu sair do YouTube. Irmão, quem mandou ir para o YouTube foi Jesus. Então eu vou sair quando Jesus mandar. Tem gente que é tão fraco da cabeça, tão fraco na fé, e faz um trabalho maravilhoso no YouTube. Tinha uns irmãos que eu acompanhava aqui que era uma benção. Aí de repente os irmãos começam a criticar, falar que é rede social, YouTube é mídia social, tá? Pelo menos por enquanto. E faz um trabalho tão perfeito, tão bem feito, estudos, coloca lá o áudio, a foto, de repente, vou sair do YouTube porque o irmão falou que é a mesma coisa de rede social. O diabo usou essa pessoa para te enganar. Cadê as irmãs do pano na cabeça que falou isso, falou aquilo? Caiu tudo igual Piqui Maduro, você vai cair também. O diabo quer que os verdadeiros pregadores da sã doutrina saiam do YouTube, saiam das rádios online. Quer que saia porque está dando prejuízo para ele. Não é só o canal Pentecostal do Filho de Deus que é de Deus, não. Tem muitos canais que é de Deus. Tem irmãos que saíram do YouTube e faziam um ótimo trabalho. Tinha uma irmã que fazia um ótimo trabalho de criança. Eu não sei o que aconteceu, não sei se foi enganada ou se aconteceu alguma coisa lá. Saiu do YouTube. E era uma irmã que eu recomendava, não é do nosso ministério, mas que fazia um tremendo trabalho, um evangelismo para criança, e o diabo te enganou, se é que você saiu por outro motivo. Não sei bem o que aconteceu. Mas eu tenho notado, irmãos, o tanto de pessoas que saíram do YouTube, que eram, pelo menos, eram pessoas de Deus, não sei hoje o que aconteceu, mas eu quero dizer para você, o diabo te enganou, o diabo puxou seu tapete. Então não saia do YouTube, você que faz um trabalho perfeito para Deus aí, no sentido que não é vídeo, é só áudio com foto. Então fica firme nesse propósito aí. Você que saiu, retorne aí, ó. Olha, você que ficava mentindo no YouTube, criando historinha, falso arrebatamento, pode ficar do jeito que você tá aí mesmo. Você já foi vomitado por Deus aí. Não tem problema não. Então é um alerta, irmãos, é um alerta. É um alerta que eu tô dando para a igreja. É um alerta que eu estou falando porque todos que falaram esse tipo de coisa, levantou contra aquilo que Deus me revelou que poderia usar, caíram por terra. Estão desviados, estão derrotados, porque cria uma história da mente, ou o diabo assopra no ouvido. Então é um alerta que eu estou dando para toda a igreja, não só Pentecostal do Filho de Deus, mas para toda a igreja. Então eu quero chamar a atenção de todos vocês para parar com exagero na doutrina. A doutrina é essa. Esse dia chegou um irmão aqui dizendo que tinha que usar a camisa até no punho. Cadê esse irmão? Desceu aí a ribanceira, sumiu. Então não está de pé. Cadê o irmão aí que dizendo que não podia usar cueca box, caiu por terra também. São tantas doutrinas, são tanta coisa que estão inventando. E agora essa que Deus mandou sair do YouTube, o cidadão teve a cara de pau. A cara de pau de me ligar dizendo que Deus mandou sair do YouTube. Falei, irmão, quem mandou ficar no YouTube foi Deus. Ele tem que falar comigo. Aí eu também saí. Aí, o problema dele se ele foi enganado pelo bicho. Então é um alerta, irmão, sobre isso aí, é um alerta sobre esse aplicativo. Tem uns irmãos que usam esse aplicativo, depois já desinstala de novo, não tem firmeza. É um crente que ele é igual prego na areia, né? Igual prego na areia, não tem firmeza em nada. Eu não obrigo você a usar isso aqui não, mas pelo menos fica calado aí, ó. Para de falar botoca, mentira. Os irmãos que não é firme. Esses dias o irmão falou pra mim que esse aplicativo era do inimigo. Aí passou algum tempo, ele estava usando o WhatsApp escondido. Então o que adiantou? Fala uma coisa, mas continua com a outra. Então, irmão, ou você acredita em mim, ou você acredita nesses fanfarrão aí. Graças a Deus, eu tenho um testemunho de cristão. Vou fazer 20 anos que eu aceitei a Jesus de janeiro agora. E sou do mesmo jeito, não mudei nada. Amém? Eu tenho cuidado de falar as coisas, eu tenho responsabilidade de divulgar as coisas. Então, você que saiu do YouTube, você que saiu das orações, você que saiu da rádio online, você que saiu desse aplicativo, você foi enganado pelo diabo. A verdade é essa.
Você está enganado por Satanás. O diabo te enganou. Você saiu do YouTube, o diabo te enganou. Você fazia um ótimo trabalho, desmascarava as falsas doutrinas, ajudava as almas a ficar firmes, e agora uma pessoa falou para você, ou você supostamente viu alguma coisa e perdeu a bênção e está enganando as pessoas aí com essas historinhas, essas conversinhas fiadas aí. Então é um alerta para você parar com essas coisas. Pode sim, irmãos, usar o YouTube, áudio e foto. Você não pode estar vendo vídeo no YouTube, não. Atenção, pastores. Tá vendo aí, ó, vídeo no YouTube aí, ó, tá assistindo com esse zoião seu, você vai cair endemoniado aí, ó. Atenção, irmãs que estão usando manguinha curta, cuidado pra pombagira não pegar aí, entrar aí, ó, pelos cotovelos aí, entrar no teu corpo, você não quer obedecer, sua rebelde. Manga até no cotovelo, não pode ser acima do cotovelo, não, tem que ser abaixo. As irmãs que estão sentando aí também, mostrando a perna aí, ó, o joelho, é abaixo do joelho, irmão, quando você senta. Para de usar saia rachada também aí, irmãos com paletó rachado. Ó, tá pregando aí que pode, não podia, mas pode. Cuidado você que tá usando aí Instagram, Message, você que tá usando aí Twitter, tudo isso aí é do inimigo. Então, meus irmãos, tem muitos de vocês que falam que eu sou de Deus, mas quando eu repreendo, quando eu chamo a atenção, aí já não é mais de Deus, já não passa a ser mais de Jesus. Estranho isso aí. Cuidado aí, irmãos, boneca não pode ter de idolatria. Fica proibindo teu filho, tua filha de ter infância não, para de ficar inventando historinha. Pastor Eduardo é de Deus, mas eu não concordo com isso. Ah, Deus me falou e ele representa Jesus na terra. Aí de repente você já começa com outra conversa. Quantos aí foram enganados, quantos estão enganando aí, ó. Eu estou firme aqui, irmãos, aí, ó. Quantos anos firme na mesma doutrina? Cuidado, não se deixe se levar por qualquer vento de doutrina, não. Então esse é o alerta. Esse é o alerta que Deus mandou dar para a igreja. Toma muito cuidado do que você está ouvindo. Tome muito cuidado do que você está vendo aí, o que você acha que viu. Quantas irmãs e irmãos saíram da oração, a gente estava aqui orando, apresentando campanhas, não usa mais, não usa nem mensagem mais, diz que não pode, eu sei lá que loucura é essa aí. Cuidado, irmão, o diabo te enganou, porque o crente, quando ele se une na oração, é como um monte de brasa junta e pega fogo, e o Espírito Santo nos renova. Você saiu do meio da oração, você saiu aí do YouTube, você saiu dos cultos aí online, o diabo te enganou. Você leva uma vida de derrota, uma vida de enfermidade, que você é um crente rebelde, que falou tanto que era assim, assim é de Deus, e de repente está desfalando. Você vomitou e tornou comer o vômito. Esse é o alerta. Fique na paz e até mais, se Deus quiser.